Olá, boa noite queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Leila, Flavinha, Gladys, boa noite. Deixa eu entrar aqui pelo meu perfil para conseguir acompanhar quem está entrando, que senão eu me perco aqui. Marquinho, boa noite. Tudo bem com vocês? Leila, Clara, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui numa mensagem muito importante, enquanto a gente aguarda um pouco o pessoal chegando. Mozart, boa noite. Jacira, boa noite, Jacira. Não cortei o cabelo não, Jacira. Não cortei não, ainda não. Essa semana talvez eu faça um ajuste aí. Então, eu entrei na live da Flavinha pelo meu perfil particular, eu tinha trocado a minha foto do meu perfil particular, né? João, boa noite, seja bem-vindo. E eu falei, a Jacira sem querer deu um spoiler sem saber. Eu vou trocar a foto do perfil. O perfil, por enquanto, vai continuar com esse mesmo nome, mas a partir de amanhã vai estar com uma nova foto, gentilmente ajeitado pela minha marqueteira profissional, a nossa querida Flavinha. Cláudia, boa noite, um beijo para você, para o Everton. João Carlos, boa noite, querido, seja bem-vindo também. Eu vou mandar os aviõezinhos enquanto isso. Então, amanhã nós vamos estar com uma foto nova. Na verdade, arte da nossa querida Flavinha, que faz sempre os seus ajustes nas minhas fotos. Então, o perfil continua o mesmo, com o mesmo nome, por enquanto. Olha o spoiler, Flavinha, por enquanto, né? Nós não podemos ainda divulgar ainda, né, Flavinha? A gente está fazendo suspense, que nem a Babi faz. A Martiele também começou a fazer suspense ultimamente, não sei porquê, né? Esse povo gosta de fazer suspense e a gente faz também, né? A gente faz também. Não, mas amanhã vocês já vão estar... Hoje à noite eu já vou mudar a foto. Como vamos estar entrando em dezembro, então entrando em dezembro nós vamos estar com uma foto nova, tá? Mas vamos ter novidades aí no nosso perfil aí. Por enquanto continuamos no mesmo projeto, dentro da mesma forma. Bom, deixa eu ver quem mais chegou aqui que não deu para... Olha o Marquinho falando que terminou de ler o Ave Cristo. Eu não li Ave Cristo, Marquinho. Só li Paulo Estevão. Ágata, boa noite, seja bem-vinda. Muda o nome, calma, Flavinha. Ari, boa noite, seja bem-vindo. Só você, Flavinha, só você. Não, mas eu achei tão engraçado, não? Sim, antes do final do ano. Sabe por que eu não estou pensando em mudar, Flavinha, ainda? Eu fiquei preocupado por conta do nosso sorteio lá. Se eu mudo, pode dar um tilt. Nós vamos participar de um sorteio aí de um amigo secreto espírita, organizado pelo nosso querido Luiz Fernando, o Bom Chiquinho, e organizou um sorteio do amigo espírita, e nós vamos fazer então o sorteio no dia 4 de dezembro e a divulgação vai ser no dia 11 de dezembro. Então, por isso que eu fiquei assim um pouco temerário em mudar, viu, Flavinha? Foi mais por isso. Mas a foto nós já vamos soltar. Jucimara, boa noite, seja bem-vinda. Will, boa noite. Débora, deixa eu fixar o comentário aqui, que hoje a história realmente é uma história muito interessante. Giovana, boa noite, seja bem-vinda. Identidade dos espíritos. Identidade dos espíritos. Esta mensagem, ela me tocou profundamente. Olá, Gleison, boa noite. Tá bom, Flavinha, tá bom. Calma. A Flavinha me dá pilha, a Flavinha já quer para ontem. Tá bom, então, atendendo a pedidos da minha marqueteira profissional. Então tá, amanhã então nós vamos estar de nome novo do perfil, pronto.
Amanhã nós vamos estar de nome novo no perfil, tá? E uma foto nova, então pronto, atendendo ao desejo da minha marqueteira profissional. Então amanhã o nosso perfil reflexões.aloysio vai estar com um novo nome. Assim que eu terminar a live eu faço o ajuste técnico e aí vocês vão ver, espero que vocês gostem e vai ser muito legal, tá? E bom, o resto fica para depois da live. A Flavinha não sabe exatamente qual dos dois, viu, Flavinha? Mas você vai ver certinho. Vai ser o segundo, Flavinha, o segundo, não o primeiro, tá? Porque depois eu te explico. Chega, gente, fico falando muita coisa aqui, fujo do foco. A gente tem que ter foco e objetivo. Não, a Flavinha me puxou a orelha aqui, né? Então é o seguinte, a mensagem de hoje, eu estava falando para vocês, que ela me tocou profundamente e é uma situação que eu falo para vocês com muita propriedade. A inspiração, a Flavinha me falou da inspiração e eu misturei a estação. Então, essa mensagem me tocou e ela é muito importante para nós todos, né? Para nós todos. É o segundo, Flavinha. Ana Lupe, boa noite, seja bem-vinda. Natália e Carlos, boa noite, queridos, sejam bem-vindos. Então vou falar para vocês. Por que eu acho que essa mensagem é importante, principalmente para quem se propõe a falar na casa espírita, se propõe a vir aqui para falar, né, seja de uma live, seja de uma palestra virtual, pelo Instagram, Facebook, YouTube, não importa as redes sociais. A partir do momento que nós estamos falando, a gente precisa tomar muito, mas muito cuidado. E a lição da noite, ela vem muito a calhar com uma situação que aconteceu com o Jerônimo e o Nicola traz para nós com muita propriedade, tá bom? Então, antes de eu fazer a leitura, como entrou agora o Carlos e Natália e a Ana, atendendo a pedidos da minha marqueteira profissional, a Flavinha, amiga espírita, amanhã nós estaremos com o nome novo do nosso perfil e com uma foto nova, tá bom? Então é isso. Então vamos prestar atenção que essa história vale muito a pena, tá? Identidade dos espíritos. A conversa daquela tarde era sobre mediunidade. Jerônimo elucidara as dúvidas das pessoas, deixando muitos ensinamentos, até que contou um fato ocorrido com ele. Certa vez, estávamos em outra cidade, quando um médium invigilante, ao fazer a oração final, deu passividade a um espírito. O espírito deu longas mostras de que pertencia a uma categoria elevada e passou a nos fazer uma série interminável de elogios. Justamente a nós. Ficamos calados e nada dissemos. Afinal, ele deu um nome, dizendo ser Eurípides Barçanufo. Já em casa, um amigo que me acompanhava veio me questionar por que eu ficara tão calado, já que deveria estar muito feliz com o que Eurípides dissera sobre mim. Então eu disse a ele: meu amigo, um espírito da categoria de Eurípides Barçanufo jamais daria uma comunicação dessas, elogiando-nos por quase meia hora. Ele conhece o nosso estágio evolutivo e por isso mesmo nossas imensas fragilidades. Veja a diferença. Já recebi um pequenino bilhete de Bezerra de Menezes por intermédio de Chico Xavier, nele dizendo que eu tivesse paciência, que tudo daria certo, algo muito singelo e confortador apenas. Continuou Jerônimo: os espíritos superiores não perdem tempo com falsos elogios. Eles desejam nos incentivar para o trabalho, isso sim.
Somente devemos aceitar uma assinatura em uma mensagem espírita se o seu conteúdo realmente estiver em conformidade com o grau de evolução do espírito assinante. É assim que aprendemos com Kardec em O Livro dos Médiuns. Eu já ditei inúmeras mensagens para publicação e tenho a certeza da inspiração por parte de espíritos amigos. Mas nenhum espírito me autorizou ou tomou meu aparelho para que eu escrevesse seu nome. Por isso eu as assino todas. Esses ensinamentos foram muito oportunos, verdadeiras pérolas para nossa aprendizagem. Mais tarde, pouco antes de desencarnar, o espírito de Bezerra de Menezes enviou-lhe um outro bilhete por intermédio de Chico Xavier, dizendo para ter paciência, porque a vitória estava próxima. Cumprimentar aqui quem chegou antes de fazer as nossas observações. Gladys, acho que eu já cumprimentei, né? A Natália, o Carlos. Daniele, boa noite, querida, seja bem-vinda. E quem mais aqui? Cristina, Carol, boa noite, sejam bem-vindos. Martiele, boa noite, seja bem-vinda, querida. Então vejam que mensagem importante, Depois eu vou fazer a leitura novamente dela, que eu sempre faço, né? Mas vejam como que é importante. Primeiramente, numa reunião de doutrinária, onde se faz palestras, raramente, em raríssimas hipóteses, acontece uma comunicação mediúnica. Pode acontecer até que venha o mentor da casa e traga uma mensagem geral para toda a plateia. E o que aconteceu? O Jerônimo contou um fato muito particular em relação à mediunidade. Ele está falando da mediunidade. Um médium invigilante, ao final da preleção, o que ele fez? Ele deu passividade a um espírito. E pela fala do espírito, parecia ser um espírito de alta elevação. E por conta disso, o que ele começou a fazer? Falar elogios enormes, mais de meia hora, tecendo elogios, modo de dizer, na meia hora, sobre a figura do Jerônimo, que ele era um espírito iluminado, etc, alguma coisa do tipo. E o Jerônimo, muito calmamente, ele ficou calado. Não emitiu qualquer comentário. E esse espírito que fez todos esses elogios ao Jerônimo se intitulou como Eurípides Barçanufo. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Ele se intitulou como o espírito de Eurípides Barçanufo. E a Flavinha dizendo comunicação frívola, né? E a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente também, né? Olá, Alessandra, boa noite, seja bem-vinda. Precisamos tomar cuidado, principalmente as pessoas que participam de uma reunião mediúnica, aquelas reuniões que são destinadas ao atendimento fraterno dos irmãos que estão num processo de acolhimento espiritual, que já desencarnaram, ou uma reunião mediúnica da casa, normalmente, precisa muito cuidado, porque às vezes as pessoas já querem, né, chegar ali e, como que a gente fala, né? Que já quer sentar na janelinha, quer receber o mentor, quer dar a mensagem elucidativa, falar aquelas linguagens rebuscadas, cheias de vós, sois, né? A gente sabe que a conjugação verbal e a gente até entende por que o Evangelho, o Livro dos Espíritos, eles vêm com essa linguagem assim na segunda pessoa do plural, porque a linguagem que foi escrito é o francês. E o francês, quando se escreve nessa forma, escreve de uma forma culta. Então o francês não fala o você, ele fala vós, nesse sentido. Então, aí chega um espírito e começa a falar de uma forma toda com pompas, com circunstâncias, né?
O Gleison dizendo, não acreditais em todos os espíritos. Por isso que é importante, né? O cuidado. Kardec mesmo coloca, eu não vou exatamente especificar o número certo, mas está lá no Evangelho, ou no livro dos... Eu não sei em que trecho que está isso, mas fala assim, que é preferível nós refutarmos 99 verdades do que aceitarmos uma só inverdade como se fosse correto. Então, cuidado com as comunicações. E quando o espírito vem trazer um elogio, né, o que ele vai fazer? Vai mexer com o ego da pessoa. Nossa, muito bem, parabéns pelo seu trabalho. Você está desenvolvendo um trabalho excelente na comunicação mediúnica. Nossa, as suas psicografias são as melhores. Você está fazendo um trabalho tão magnífico que nem há necessidade de qualquer interferência da equipe espiritual. Pronto, já caiu. Mensagens da Luz, boa noite, sejam bem-vindos. Então, é o grande perigo. O elogio, ele vai fundo ao nosso ego, ao nosso orgulho. Porque todo mundo gosta de ser elogiado, ninguém gosta de ser criticado. Mas muitas vezes, e a gente fala que nós como espíritas somos os melindrosos por natureza. Na condição de espírita, a gente é meio melindroso. Por quê? Porque a gente vem assim, né? Bastou alguém falar alguma coisa que a gente não concorda ou não aceita uma opinião nossa, pronto, a gente já vai saindo, né? A gente já vai saindo da casa espírita, né? Se eu já vi algo desse tipo, pessoalmente, Flavinha, deixa eu te falar. Olha, quando eu frequentei, eu trabalhei em São Paulo uma época, eu frequentei a Federação Espírita do Estado de São Paulo, ali na Maria Paula. E lá eles tinham um trabalho, a palestra, era feita a palestra, depois no final da palestra vinha o mentor e dava comunicação geral para toda a plateia. Então não era uma coisa para o Aloysio, para esse ou para aquele outro, não era uma comunicação geral, uma mensagem de esclarecimento. E você percebia que realmente vinha de um espírito evoluído, uma mensagem desse tipo. Mas o que eu já presenciei numa casa espírita aqui de Araraquara, no final de uma palestra, o palestrante, né, dá passividade e começa a falar de forma diferente. E aí umas pessoas, nossa, parece o Chico, né, alguma coisa. Aí os dirigentes da casa já prestaram atenção, porque não é o momento, não é o local para isso, né? Não é o local. Diferentemente lá na Federação Espírita, havia uma necessidade muitas vezes dessa, como é que a gente fala? Havia muita necessidade de uma mensagem de acalento, porque muitas pessoas, né? O Gleison dizendo, muito cuidadosos. Sim, Gleison. Precisa ter muito cuidado, porque, primeiro, tem o animismo do médium. Não dá para falar que não existe a parte anímica. Sempre. Pelo menos, é impossível você dizer que um médium é 100%, como que eu poderia dizer? Que não tem a participação anímica do médium. Ele vai ter uma interferência, sim. Por isso, até o próprio Chico, veja, com toda a sua mediunidade, só que o Chico usava o filtro, né? O filtro nas suas colocações, como eu já coloquei várias vezes para vocês. Acontecia determinadas situações, numa carta de uma mãe que havia perdido um filho num acidente trágico. O que acontecia? O Chico chegava, né? E sabia exatamente da condição espiritual daquele irmãozinho que chegou ali. E às vezes ele estava numa condição lastimável. Mas ele tinha o filtro da caridade. Ele não chegava para a mãe e falava, olha, o seu filho está todo numa situação penúria espiritual, está sofrendo muito, está com dores. Não. Ele falava, passei por um processo, estou sendo acolhido, estou sendo atendido, estou no hospital. Ele filtrava, ele colocava o amor nas comunicações, gente. Porque já imaginou uma mãe que tinha perdido um filho
numa situação tão drástica, recebesse uma mensagem assim na lata, assim, ó, seu filho aconteceu isso com ele, tá assim. Nossa, isso aí é falta de caridade. Então, ele usava sim o filtro da caridade e do amor nas comunicações, nas mensagens que ele ditava, né? Então vejam como é importante. E o Gleice está dizendo, os médiuns também terem cuidado e saber que é natural, né? Porque também se o médium, quando ele está numa reunião mediúnica, se ele ficar totalmente preso, né? Ficar com medo, será que sou eu? Será que não sou eu? Ele tem que também tentar soltar-se, tentar deixar um pouco fluir aquela manifestação e usar um pouco depois o pessoal, se for uma comunicação psicográfica ou psicofônica, o coordenador e o dirigente dos trabalhos, com certeza uma pessoa experiente vai conhecer, vai perceber, né? Aliás, no livro Desobsessão, André Luiz traz com muita propriedade, com muita clareza, todas as questões, né? Aquela situação de um processo muito comum, quando o mentor só se comunicar por aquele médium. Não existe isso, né? E a maior parte do tempo, normalmente, é por um médium específico, mas não necessariamente. O mentor pode dar a mensagem por um outro médium, desde que haja uma afinidade, uma ligação fluídico-espiritual. Agora, o que ele coloca para nós nesse caso, nesta questão da identidade, vejam, quando ele ficou exatamente calmo, quieto, não abriu a palavra. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Não emitiu uma opinião. Quando chegou em casa, que o amigo foi perguntar para ele, ele falou, mas por que você não falou nada? Eurípides Barçanufo estava te elogiando, fazendo tantos elogios. E ele falando, olha, sabendo na minha condição evolutiva, nas condições que eu me encontro, certamente Eurípides, no grau de evolução de Eurípides, jamais viria me dizer tudo aquilo que o médium falou. O médium foi vigilante. O médium usou, na verdade, um falso, ou um animismo muito grande da parte dele, ou até se deixou levar por um médium, por um espírito pseudo-sábio, por exemplo, né? E a gente precisa tomar muito cuidado, porque esses espíritos pseudo-sábios, eles conseguem muitas vezes nos iludir. Eles vêm com aquelas palavras doces, né? Com aquelas palavras de singeleza, meu irmão, com aquela coisa. Então a gente precisa estar sempre atento, né? Precisa estar sempre atento. Sobretudo nesses momentos que tantas pessoas estão passando por dificuldades. A gente percebe hoje em dia, as pessoas estão precisando muito falar. Então elas parecem que precisam chegar à casa espírita e receber uma mensagem, uma comunicação. Quando a gente sabe que a ligação vem das mais diversas formas. Às vezes uma mensagem que você recebe na casa espírita, e se você olhar, de repente você recebeu uma mensagem diferente do outro, mas aquela mensagem veio como uma luva para você. Ela veio como uma luva. Assim, sabe? Casou exatamente ali, ó, naquele momento. E às vezes nós vamos fazer o evangelho no lar. Ah, mas abriu o evangelho ao acaso, não veio uma mensagem. Mas aí você abriu o Minuto de Sabedoria, ou abriu o Sinal Verde, ou abriu um outro livro, né, Vida Feliz, e de repente vem uma mensagem direta, uma ligação direta para nós sobre exatamente aquilo que nós estamos pensando e precisamos. E aí qual foi a colocação que o Jerônimo passou? Que certa vez o Chico mandou para o Jerônimo um bilhete pequeno do Dr. Bezerra de Menezes, com 2 ou 3 linhas apenas, para que ele tivesse paciência. Ele falava assim, ó, ele falou aqui, ó, nesta frase, que tivesse paciência que tudo daria certo. Né? Algo muito singelo, né? A minha está dizendo, a gente percebe quando tudo se estende demais, a espiritualidade é objetiva, não fica perdendo tempo, enrolando, tem muito trabalho a fazer. Por isso a nossa responsabilidade, né? Achar que a espiritualidade está ali o tempo todo à nossa disposição. Por isso a responsabilidade que nós temos com o trabalho que a gente desenvolve, seja pelas lives, seja no Evangelho no Lar, seja numa palestra, chegarmos antes,
né? Não ficar enrolando, né? Não ficar achando que a espiritualidade está à nossa disposição. Então é importante. E vejam essa mensagem tão simples, né? Tão simples. Tenha paciência que tudo dará certo. O Jerônimo, provavelmente naquele momento que recebeu essa mensagem do Chico, ditada pelo Dr. Bezerra de Menezes, estava provavelmente passando por uma dificuldade. E a mensagem foi simples, objetiva. Tenha paciência que tudo vai dar certo. Como aquela vez o próprio Chico, que estava passando por uma dificuldade muito grande, pediu ao Emmanuel que tentasse trazer da nossa Mãe Santíssima uma mensagem. E ela trouxe a mensagem. E o Chico já foi anotando quando a mensagem foi mais simples impossível, né? Isso também passa. Então tudo passa. Coisa simples, objetiva, né? E a Flavinha está dizendo que o Jerônimo precisava. Então, cuidado principalmente nós, né? Eu falo assim, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Que se a gente está fazendo a live, olha, a Flavinha fala tão bem, não sei o quê, no seu Evangelho no Lar, o Aloísio não sei o quê, a Martiele, o Vitor, a Babi. Gente, menos, né? Menos. A gente tem que lembrar sempre que a gente é apenas e tão somente um instrumento da espiritualidade. A gente empresta o nosso tempo, a gente empresta a nossa fala e a nossa imagem. A gente só tem um pouquinho de cara de pau. Um estudo, sem sombra de dúvida, porque não dá aqui para falar achismo, que nem a gente já falou várias vezes sobre isso, mas humildade. A gente não tem não somos superstar, não temos que ter destaque, não temos que ter divulgação nenhuma. A gente está usando, emprestando a nossa imagem, a nossa voz, para servir de instrumento. E não pense que a gente, e hoje por sinal, eu estava conversando com uma amiga minha, né? E eu lembrei bem daquela fala da Márcia, lá da presidente do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, quando ela terminou, né? Quando eles terminaram a creche, né? Que ia fazer a inauguração e foram levar o convite para o Chico. A Márcia estava toda eufórica, né? Toda, nossa, radiante de alegria, né? Chegou para o Chico, Chico, vim trazer o convite, né? Para você, da inauguração da creche, não sei o quê. Fico até emocionado, né? Lembrando da fala da Márcia, né? Aí o Chico, com muita tranquilidade, fala, hein? Duplicata vencida? Né? Então, gente, não pensem vocês que a gente está fazendo algo, né? Algo de útil, de grandioso, não. A gente está nada mais, nada menos, fazendo o quê? Fazendo pagamento de prestações, né? Que a misericórdia divina nos concedeu a moratória. Então, quando a gente faz um trabalho, não pensa assim que você já está, eu estou fazendo esse trabalho de divulgação da doutrina espírita, então estou mandando bônus horas para o plano espiritual, menos, estamos pagando débitos, viu? Não pense vocês que a gente é grande coisa não, né? A gente não é nada, a gente se o Chico já se falava que ele era um cisco, né? A gente acha o quê, né? Eu lembrei até, deixa eu ver o que o Gleison falou aqui, depois eu falo até dessa história também. O Gleison dizendo, participo dos trabalhos da mediúnica nos domingos, já à tarde, no sábado, eu me retiro, fico recolhido para que os trabalhos ocorram bem. Com certeza, a gente tem que fazer a preparação, que nem a gente fala aqui, né? Vim para as lives, a gente tem que tomar banho e passar perfume. O banho, né, que a gente fala, né? O banho físico realmente precisamos, né? Mas o perfume espiritual, a prece, a sintonia, a vibração, né? A gente não faz quase nada. Eu lembrei daquela história, né? Quando uma senhora chegou para o Chico com muita singeleza, chegou para o Chico. Daniela, nossa conta negativa. E muito, viu, Daniela? E muito. E aí o que aconteceu? Ela chegou para o Chico, né? Depois que já tinha lido um pouco dos livros, os romances de Emmanuel, né? Chegou para o Chico e falou assim, então, Chico, eu, depois de ler todas essas obras, né? Essas obras do Emmanuel, né? Contando os cristãos primitivos, eu cheguei à conclusão
que eu devo ter sido uma daquelas cristãs que foram devoradas pelo leão, né? E você, Chico, assim, com toda essa sua evolução espiritual, quem você acha que foi? O Chico, com aquela singeleza dele, falou: olha, irmã, saber exatamente quem fui, isso eu não sei. Mas eu tenho cá minhas dúvidas, eu desconfio que eu tenha sido a pulga do leão que te comeu. Ou seja, menos, né? Menos. Quem conta isso com muita propriedade é o Simão Pedro de Lima. Eu acho tão engraçado o jeito que ele fala, né? Baixa a bola, né? A Flavinha, nosso maior trabalho da divulgação no dia a dia, dentro da casa e no trabalho. Sim, exatamente. Olá, Vitor, boa noite, seja bem-vindo, querido. Não vai dar para você ouvir um pedaço ainda, eu vou contar de novo. Vai chegar para a prece, sim, mas eu vou contar de novo a história. E vejam que interessante, né? Quando a gente aquele dia que nós fizemos a leitura das prioridades dentro do nosso trabalho, que nessa lição mesmo do que o Nicola trouxe, deixa eu ver qual que é, se eu consigo lembrar qual que foi, que ele colocava três ordens, né? Quer ver? Acho que foi na prioridades na reencarnação, exatamente. É a mensagem do número 10, prioridades na reencarnação. O Jerônimo coloca em primeiro lugar, como prioridade, a família. Segundo lugar da prioridade, o trabalho material, do pão de cada dia, para que a gente não seja um peso para a sociedade. E a terceira prioridade é o trabalho no campo religioso, independente da religião que você siga. Então veja que importante. Então, fazer esse trabalho aqui na live é relativamente fácil, né? Como eu falo, fazer uma palestra numa casa espírita é relativamente fácil. A gente tem um pouco de conhecimento, um pouco de treino e um pouco de cara de pau e vai lá na frente e fala. Mas o problema não é falar aquilo lá, é viver aquilo que a gente está falando. É vivenciar e dar exemplo não só na live, que na live é fácil, né? O Aloysio deve ser a pessoa mais linda, maravilhosa, fácil de conviver, né? Será? Todo mundo é bonzinho, até que você comece a conviver com ele. Aí começa a ver aparecer as diferenças, os seus vícios, as suas imperfeições. E aí só um amor muito grande para vencer essas dificuldades. E todos nós trazemos, né? Todos nós trazemos essas dificuldades. Faz parte do nosso processo, né? E a gente está aí aprendendo, errando, acertando, errando, né? A gente não acerta todos os dias. Bom seria, né? E quando a gente acerta 2 ou 3 vezes, que a gente começa a ficar feliz, aí a gente já tropeça, né? Mas se a gente tiver que cair, vamos cair para frente, né? Então isso é importante. Isso é muito importante. Ah, sou super serena. A Flavinha é super calma, né, Flavinha? Principalmente quem vê a Flavinha fazer a live das 10, né? Ah lá, ó, ligação fluídica, né, Clara? Flavinha é super calma. Pergunta pro Murilo e pergunta pro Rodrigo. Brincadeira, Flavinha. A gente sabe que você é uma amiga querida do coração, né? Assim como todos. Mas isso faz parte, né? Claro, nós vamos chegar aqui também numa live e vamos mostrar o nosso pior lado, né? Nós não estamos nesse momento colocando usando uma persona, né? Uma máscara, que nem a gente costuma dizer. Ninguém fica usando aqui, olha, faça o que eu falo e, né, na verdade, quando a gente fala 99,9 é para a gente mesmo. Eu já falei para vocês que quando ainda, né? E quando ainda a gente tem a oportunidade de ouvir o outro falar aquilo que a gente falou, gente, aí então reverbere muito. Ó, o Vitor falou, na pandemia descobriu que eu sou um monstrinho. Bem-vindo ao clube, Vitor, bem-vindo ao clube. Quem nunca, né? Quem nunca nessa pandemia toda não teve os seus 5 minutos de aspas, fama, né? Quem nunca deu um showzinho na pandemia toda? Somos humanos, né? Somos humanos. Faz parte da nossa natureza. E é importante assim, se a gente percebeu que errou, vamos tentar, né, ser mais
vigilante dali para frente. Vamos tentar ser um pouco mais comedido, vamos tentar exercer um pouco mais a paciência. A gente tem que ter paciência para os outros, porque os outros também têm que ter paciência para com a gente, porque a gente não é a última bolacha do pacote, né? A Flavinha está dizendo, ó. Tropeçamos, pois estamos sempre em pé e andando. É verdade. O importante é fazer isso, né? O importante, apesar dos tombos, das quedas, é continuar caminhando, né? E não deixar-se vencer, né? Não deixar-se vencer. Seja pela lisonja, por se ufanar. Quando as pessoas nos elogiam, a gente fica feliz realmente. E não dá para falar, não, eu não gosto que ninguém me elogia. Não, é natural, né? Nós somos seres humanos. Mas a gente não pode deixar aquele elogio tomar conta e a gente, né, crescer demais e achar que já somos grande coisa. Não somos nada. Se a gente se olhasse no espelho, né? O João Carlos que fez uma postagem outro dia, eu não lembro exatamente como que é. Se a gente se olhasse no espelho e visse a nossa essência, a gente ficaria com medo do que a gente vê. E nesta pandemia, muitos de nós vimos o que não gostaríamos de ter visto. Nós fizemos a nossa viagem interior e a gente não gostou nada do que a gente viu. Por isso que eu falo, não dá para fechar a tampa da panela. Não. A gente abriu a tampa, a gente viu o que tem lá dentro. Tem que tentar trabalhar aquele angu e fazer dali um melhor guisado, né? Olha só, estou usando umas palavras aqui que nem sei de onde está saindo. Angu, guisado, Jesus, o que é isso, não é? Não faz parte do meu vocabulário, não. Mas tudo bem. Eu vou fazer a leitura novamente, né, para quem chegou depois, que essa história vale muito a pena. E eu recomendo com certeza essa história para as nossas reflexões. Tá? Aconteceu com Jerônimo e pode acontecer conosco. Principalmente quem, como eu falei, se propõe a falar alguma coisa na casa espírita, seja em palestra, seja em live, né? É importante a gente ter essa referência. Identidade dos espíritos. A conversa daquela tarde era sobre mediunidade. Jerônimo elucidara as dúvidas, deixando muitos ensinamentos, até que contou um fato ocorrido com ele. Certa vez, estávamos em outra cidade, quando um médium invigilante, ao fazer a oração final, deu passividade a um espírito. O espírito deu logo mostras de que pertencia a uma categoria elevada e passou a fazer-nos uma série interminável de elogios, justamente a nós. Ficamos calados e nada dissemos. Ao final, ele deu o nome dizendo ser Eurípides Barçanufo. Já em casa, o amigo que me acompanhava veio me questionar por que eu ficara tão calado, já que eu deveria estar muito feliz com o que Eurípides dissera sobre mim. Então eu disse a ele: meu amigo, um espírito da categoria de Eurípides Barçanufo jamais daria uma comunicação dessas, elogiando-nos por quase meia hora. Ele conhece o nosso estágio evolutivo e, por isso mesmo, nossas imensas fragilidades. Veja a diferença. Já recebi um pequenino bilhete de Bezerra de Menezes por intermédio de Chico Xavier, nele dizendo que eu tivesse paciência, que tudo daria certo, algo muito singelo e confortador apenas. Continuou Jerônimo: os espíritos superiores não perdem tempo com falsos elogios. Eles desejam nos incentivar para o trabalho. Isto sim. Somente devemos aceitar uma assinatura em uma mensagem espírita se o seu conteúdo realmente estiver em conformidade com o grau de evolução do espírito assinante. É assim que aprendemos com Kardec em O Livro dos Espíritos. Eu já ditei inúmeras mensagens para publicação e tenho certeza
da inspiração por parte dos espíritos amigos, mas nenhum espírito me autorizou ou tomou meu aparelho para que eu escrevesse seu nome, por isso eu as assino todas. Esses ensinamentos foram muito oportunos, verdadeiras pérolas para nossa aprendizagem. Mais tarde, pouco antes de desencarnar, o espírito Bezerra de Menezes enviou-lhe um outro bilhete, por intermédio de Chico, dizendo: para ter paciência, porque a vitória estava próxima. Liz, boa noite, seja bem-vinda. Eu não cheguei a comentar também nesse ponto, né? Que o Jerônimo comenta nessa mensagem, por intermédio do Nicola, que todos os livros que ele escreveu, ele certamente sabia que ele estava sendo inspirado, mas nenhum espírito ditou ou passou um nome. Então ele acabava assinando todas essas mensagens como se ele fosse. Mas vejam qual que é a grandiosidade. Embora ele tivesse assinado, todos os direitos autorais das obras do Jerônimo foram doadas ou para o Centro Espírita Cearense de Jesus ou para o Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Então, o objetivo principal era a divulgação da mensagem e angariar recursos para a creche, né? A Flavinha perguntou se eu estou com fome. Não sei por que, Flavinha. Eu não perdi o link aí. Amanhã nós vamos ter a mensagem de número 20, intitulada Evangelho em Nós. E ele passa, o Nicola passa para nós, como referência para o estudo, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? É interessante que essa história aqui tem muito a ver com alguma coisa. Ô Jacira, fica tranquila. Então depois você vai ver a postagem que eu vou fazer, tá bom? Boa noite, querida. Então amanhã a mensagem número 20, Evangelho em Nós. O hashtag 147 é da live 147 do Momentos com Jerônimo Mendonça. Entre parênteses, é a história do Novos Casos de Jerônimo Mendonça, tá bom? Então, antes de irmos para as nossas... angu e guisado, entendi. Mas eu não sei, Flavinha, surgiu angu e guisado. não é do meu uso habitual, não. Essas palavras, sinceramente, sinceramente eu não sei nem... Eu nunca vi nem um angu, nem um guisado, mas eu só sei que a palavra veio. Mas tudo bem, importante é a mensagem, né? Então, gente, atendendo a pedidos da nossa querida amiga espírita, minha marqueteira profissional, né, que trabalha sempre as nossas imagens de divulgação, nós vamos estar trabalhando a partir de amanhã. Vamos mudar o nome do nosso perfil, tá? O nome do perfil. Eu vou fazer divulgação depois, tá? Porque Flavinha falou, vai que você divulga agora, alguém pega o nome. Então deixa para eu pegar o nome certinho, faço a divulgação e vai estar com uma outra foto, a minha foto mesmo, né? Essa foto que estou aí aparecendo, só que com fundo azul, tá? É arte da nossa querida Flavinha, a nossa amiga espírita. Eu agradeço já de público a ela, que essa outra anterior foi ela que fez também e agora essa atual também, né? A minha marqueteira profissional. E o nome vai ser divulgado depois da live, tá bom? Mas vai ser o mesmo projeto, o mesmo trabalho. Eu queria segurar um pouco mais, porque nós, como eu falei para vocês, nós estamos participando num grupo, uns 20 e poucos perfis, que estamos fazendo a divulgação, um sorteio de um amigo secreto espírita, né? Então o sorteio vai ser no dia 4 e a divulgação vai ser no dia 11. Então depois eu passo para o Luiz o nome do perfil, aí fica tudo certo. Mas aí vocês já estão nos seguindo, segue normalmente, tá bom? Então só para saber, então vai estar minha foto aí com fundo azul aí no fundo, tá? E tá bom. Chega se não. Flavinha é minha marqueteira, né, Flavinha? Tá certo. É bom porque a gente já vai começar amanhã já começa o novo mês, né? Mês de dezembro. A gente já começa com um novo nome de perfil, porque eu já mudei esse nome de perfil várias vezes, né? Flavinha lembra bem, né?
Eu comecei a fazer lives pelo meu perfil particular, que era o Aloysio Sônego, né? Aloysio.Sônego. Depois eu criei um outro, que era o Reflexões ao Cair da Tarde, que ficava com um monte de ponto. A gente enxugou, ficou Reflexões da Tarde, depois ficou Reflexões Aloysio. E agora finalmente a gente conseguiu pensar num nome que não vai estar aparecendo mais o Aloysio, tá? Mas vai estar aparecendo uma parte do meu nome. Depois vocês vão ver, tá bom? Espero que vocês gostem, tá? Surgiu de uma inspiração aí e a gente vai... Aí a Flavinha. Não é esse o nome, esse era o nome antigo, tá? Olha que nome grande, cheio de pontinhos. Tá parecendo mais reticências, né? A Clara que foi feliz no nome do perfil dela, né? Falei, nossa, de chofre, assim, puf, caminhar espírita. Falei, puf, nossa, não precisou nem ficar mudando, né? Já foi de... Mas agora vai ficar legal. Eu gostei, eu acho que vai ser legal e espero que vocês gostem, tá? Então depois da live a gente vai falando. Bom, agora então nós vamos fazer as nossas preces, tá? As nossas vibrações. Nós já estamos abrindo aqui o nome das pessoas que nos pediram prece, né? Tá vendo, Clara? Foi uma inspiração, que bom. E eu fico feliz, viu, Clara? Fico feliz que a gente até fala assim, a gente convida vocês assim sempre para estar, né, participando, fazendo esses projetos, que é muito bom. A divulgação, a gente tem que aproveitar o espaço que o Instagram permite para a gente levar notícia boa, né? Tem tanta notícia aí, tanta... Se a gente for procurar, a gente acha cada lixo. Eu nem fico procurando, né? Então a gente vai direto, a gente procura seguir sempre os perfis espíritas. Às vezes vem aquelas propagandas que a gente já deleta, já vai para outra coisa melhor, não fica perdendo muito tempo com isso, não. E é importante, né, Clara, como você já tem esse perfil novo, tá fazendo sempre uma divulgação e a gente vai compartilhando também, a gente tá junto aqui, tá? O que a gente puder te ajudar, a gente tá junto e quando quiser vir para a live, é só me avisar, né? A gente só, Luísio, posso? Venha. A gente tá aí, tá bom? O convite já foi feito, tá bom? Então vamos agora, né? Vamos fazer as nossas preces. Colocar uma música diferente agora no fundo. E a gente vai... Tá bom, vamos com calma. Não tem pressa. Vamos no seu tempo, tá bom? O seu tempo é o seu tempo. Queridos amigos, neste momento, convido a todos, aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda, entrarmos em sintonia com a espiritualidade maior, que os acordes desta singela melodia possam tocar as cordas do nosso coração e vibrar na mesma sintonia com o universo. E cada um de nós consegue estar ligado nesses momentos de recolhimento espiritual. Cada um certamente tem o seu local de refazimento, seja uma praia, um bosque, um jardim florido, uma paisagem, um quadro, uma imagem. Cada um de nós busquemos neste local o nosso momento de reequilíbrio, de buscarmos nos ligar à espiritualidade maior, nos ligarmos ao nosso Mestre Jesus, este amigo de todas as horas, que está sempre ao nosso lado,
nos amparando, nos protegendo e abençoando. Ó Mestre, como é gratificante estar ao seu lado, recebendo o seu abraço tão afetuoso. Ao olhar para os seus olhos, sentimos esta energia pulsar numa vibração de paz que inebria os nossos espíritos, invade o nosso corpo, e nós não queremos mais nada a não ser permanecermos neste ambiente de paz, de harmonia. E já envoltos por esta luz que aquece os nossos corações, vamos pedir ao nosso Mestre que possa abençoar a cada um de nós que está aqui nesta live, neste momento, abençoar aos nossos lares, os nossos familiares, nossos entes queridos, abençoar os ambientes de trabalho, de estudo, abençoar na nossa jornada, pelas ruas, pelos caminhos. E vamos lembrar de cada uma das pessoas que nos pediram preces e que estão com os nomes gravados, abertos neste momento, por cada um deles. Que as bênçãos da espiritualidade maior, que a equipe médica espiritual Dr. Bezerra de Menezes possa amparar os médicos da terra que estão cuidando de cada um deles, estar em sintonia fluídica, amparando a cada uma dessas pessoas que estão com os nomes gravados neste momento. E aqueles outros que estão em nossos pensamentos, que trazemos neste momento e que colocamos em vibração, possam eles receber as melhores vibrações de paz, saúde e equilíbrio. Como também, Mestre, amparar os doentes nos hospitais ou em seus lares, os velhinhos nos asilos, as crianças órfãos, os nossos irmãos que cumprem penas em cadeias e penitenciárias, os andarilhos sem teto, que não têm o lar, que não têm uma mão amiga a amparar o seu coração aflito, e também aqueles irmãos que estão perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Somos gratos, Mestre, por tantas bênçãos que nos concede, e rogamos ainda, pois certamente cada um de nós trazemos aquele pedido muito particular a ser feito, que ele possa ser atendido, de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Pedimos ainda que a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes possa fluidificar essas águas que aqui colocamos, para que ao ingeri-las sirvam de remédio, segundo as necessidades de cada um de nós. E agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião, pela presença de cada um de vocês, amigos queridos do coração, que sempre dividem conosco essas energias de paz, saúde e alegrias espirituais. Que Jesus abençoe a cada um de nós, e em nome deles pedimos permissão para encerrar esta live com a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Agradeço uma vez mais a cada um de vocês
E desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.